O que é robótica? Simbora conhecer mais um assunto do Rádio Revista. Rádio Revista, conteúdo diverso para o seu dia a dia. Oferecimento Box Place e Ótica Especialista. Apresentação Jefferson Thiago. A professora Rafaela trabalha com os estudantes a robótica. Professora, cita para nós do Rádio Revista a diferença aí, essa questão que todo mundo quando falou robótica já pensa programar um robô para brigar, para competir. O que é robótica realmente? Bom, no nosso colégio SESI, então, a gente participa desses torneios de robótica. E aí, assim, esses adolescentes, eles trabalham, então, com robótica e fazendo isso, eles aprendem muito, então, sobre engenharia, ciência, tecnologia, matemática, mas, fora isso, eles desenvolvem outras habilidades também, como o trabalho em equipe e o espírito de competição amigável, porque os nossos torneios de robótica, eles não são entre equipes rivais, e sim entre equipes que se unem para compartilhar conhecimento, para aprenderem junto, para desenvolverem aí essas habilidades. E além disso, trabalham também com projetos de inovação, projetos de pesquisa, projetos sociais, então eles levam esse espírito de competição amigável, trazem isso para o nosso dia a dia. E além disso, os nossos torneios de robótica, eles trazem também alguns valores, que são os princípios como o respeito, a educação, esse compartilhar conhecimento e, além disso, também a inclusão. Então, dentro desses torneios não existe rivalidade, não existe preconceito, não existe racismo de forma alguma. Então, os adolescentes estão lá para aprenderem e trabalharem juntos. A Gabriela Cristina, que é conhecida carinhosamente como GC, vai comentar com a gente a diferença entre FTC e FLL. Primeiramente, o que é isso, que eu não vou nem tentar pronunciar o nome completo. Bom, aqui no Colégio SESI, dois vizinhos, nós temos duas modalidades. As First tem outras, mas a gente não trabalha com elas aqui. A FTC, First Tech Challenge, ela é mais voltada para peças de metal e tudo mais, e programações, que eu vou falar daqui a pouquinho. E a FLL, ela é com peças de Lego. A FTC, que é com que nós da equipe Vender Mais trabalhamos, ela é feita com peças de metal e tudo mais, com alguns motores que têm que ser legalizados pela própria First. Nós não podemos trabalhar com essa parte, peças que não sejam deles, mas as coisas afora nós podemos, tipo enforca-gato, elásticos, algumas coisas para realmente fazer a eficácia do robô. Já na FLL, todas as peças têm que ser exclusivamente da Lego, marca oficial registrada nas indústrias e tudo mais. Bom, qual a diferença das duas? Principalmente as peças, mas também a programação. As duas delas podem ser feitas em blocos, mas tem algumas outras opções que podem fazer a diferença na equipe. Como, por exemplo, a de Lego, que é a FLL, pode ser feita a programação em Python, e a programação da FTC pode ser feita em Java. Bom, então, dentro das competições da First, principalmente dentro da FTC, são obrigatórios os projetos sociais, né? Tanto é que atualmente nós temos um prêmio que ele é somente para projetos sociais. Então, o melhor projeto social ou o projeto social que mais se destacar dentro da competição leva um prêmio, né? Então, nós, a Vender Mais, nós temos alguns projetos principais, dentre eles tem o Garotas STEAM, que é um projeto voltado, então, para trazer as mulheres para dentro da área STEAM, no caso da robótica e outras áreas que são majoritariamente masculinas. E também, um dos nossos outros grandes projetos é o SOS FTC, onde nós buscamos, então, auxiliar outras equipes de FTC do Brasil inteiro, então, por meio de lives, conversas e tudo mais. Então, dentro da categoria FTC, não só da FTC, FLL também, é um ponto muito importante, são os projetos sociais, que é realmente você estar indo para a comunidade e ajudando as pessoas. Dentre tantos assuntos da robótica, tem também as temporadas. Stephanie, como funcionam as temporadas? Então, dentro da nossa modalidade é dividida em temporadas, onde a gente tem essa série de orientações para seguir qual é o nosso desafio do robô, o que a gente precisa fazer. Nossa temporada passada foi baseada em transportes, era a Freight Freeze, onde a gente basicamente precisava fazer um robô que transportasse esses bloquinhos, rodasse esses patinhos, enfim, séries de missões dentro da nossa arena que contassem com os pontos.
A nossa temporada atual é sobre energia. É a Power Play e ela tem como objetivo que a gente leve para a sociedade essa parte energética, a nossa energia renovável, e o nosso desafio muda também um pouco e também o jogo. E o Eduardo vai explicar um pouquinho pra gente sobre a arena do jogo. Eduardo. Então, a gente é dividido em 2 alianças com 2 robôs cada, a aliança vermelha e a aliança azul. Cada aliança vai ter pegando um cone e vai estar colocando ele em uma haste que vai valer pontos. A haste pequena, a média e a grande. Tem também a junção que fica no chão, que a gente pode colocar cone para valer 2 pontos. E o terminal, que vale 1 ponto, se a gente levar o cone para lá. Bom, as competições da FIRST aqui no Brasil, elas acontecem em 3 etapas. A etapa regional, a etapa nacional e a etapa internacional. A etapa regional são disputadas entre equipes somente do estado. E dessas equipes que passam para a etapa nacional, elas disputam com equipes do Brasil inteiro. Essas competições, elas não são só focadas no desafio da arena. Tem muita coisa que acontece ali do nada, por exemplo, começa a tocar uma música e você vai lá dançar, por exemplo, acaba se tornando muito divertido. E também no campeonato nós temos os juízes de cor velhos, que são os juízes que avaliam precisamente tudo que você faz no campeonato. Se você insulta alguém, se você fala algum palavrão, o seu comportamento em geral. E também tem a questão da apresentação do projeto, que nós vamos para uma sala separada e falamos com os juízes tudo que nós fizemos durante a temporada. Então essa área de projeto 3D e desenho 3D é muito utilizada para modelar o robô e saber como que ele vai funcionar no mundo real primeiro. Então, assim, o que é feito aqui no software? Por exemplo, temos aqui o software que ele vai mostrar todo o desenho do robô, todo modelado, para sabermos como ele vai ser. E também, algumas peças não podem ser feitas sem a modelagem primeiro. Então é feita uma modelagem dessa peça, impressa em 3D, daí pode ser utilizado no robô. E o Matheus vai mostrar um pouquinho pra gente como que funciona a montagem desse robô. Matheus. Bem, aqui nós temos algumas partes do robô muito importantes. Isso daqui a gente é um motor, 6.000 RPM, dá 6.000 volts por minuto. Tem algumas caixas de redução que servem para transformar de velocidade em força. Mais um jogo de engrenagem para isso acontecer de novo, para a gente conseguir levantar toda a garra. Aqui tem um contrapeso para facilitar isso e um motor na ponta para servir como pulso, conseguir mexer a garra. E daí tem as próprias partes que puxam para dentro e uma parte que é um diferencial dentro da equipe, que é as rodas Mecanons. São conjuntos de rodas com rolamentos. E quando esses rolamentos funcionam, girando 2 rodas para dentro e 2 para fora, o robô ele consegue, em vez de ir só para frente, para trás, ele consegue ir para as laterais também. Então isso dá uma grande velocidade e uma eficiência muito maior dentro da competição. Então tem essas partes que servem para fazer cada movimento específico dentro do jogo. Lucas, mostra para nós um pouquinho como que funciona a programação. Certo. A programação a gente pode dizer que é o cérebro do nosso robô. São os algoritmos de forma lógica que a gente passa para o nosso robô do que ele tem que fazer na arena. Nós usamos programação em linha, com a linguagem de programação Java. A gente também poderia usar blocos, só que a gente prefere usar o Java pelas possibilidades que ele traz para nós. Outra coisa, na nossa modalidade também temos sensores. Exemplos que eu posso dar, sensores de identificação de cor, sensores de toque. E uma coisa bem legal é que os motores têm sensores de posição, que assim a gente consegue mandar o robô ande tantos centímetros, ou a parte da garra suba a tantos graus. E essa foi mais uma edição do Rádio Revista. Ele pensou que não ia falar, com o oferecimento da Ótica Especialista e do Box Plays.